Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso conteúdo, ainda dentro da genética. E hoje vamos falar sobre polialelia e o sistema sanguíneo ABO. Fala-se em polialelia quando eu tenho casos em que um determinado caráter é condicionado por 3 ou mais alelos que sejam contrastantes na população. Todas as características que a gente estudou até hoje eram determinadas por 2 genes alelos, por um par de genes alelos. As características variavam de acordo com que a característica era determinada por genes dominantes ou recessivos em homozigose ou nos casos de heterozigose. Então, normalmente, em tudo que a gente estudou, eu tinha 3 fenótipos diferentes. Um fenótipo determinado pelo gene dominante, outro fenótipo determinado pelo gene recessivo. E nos casos de ausência de dominância, um terceiro fenótipo determinado pela heterozigose. Então, no caso da dominância completa, eu tinha apenas 2 fenótipos, e nos casos de codominância ou ausência de dominância, eu tinha 3 fenótipos. Quando eu trabalho com polialelia, eu posso ter um número de fenótipos muito maior. Nós vamos usar hoje como exemplo da polialelia a determinação dos grupos sanguíneos dos indivíduos humanos. Os grupos sanguíneos de acordo com o sistema sanguíneo ABO. Esse sistema sanguíneo exibe 4 fenótipos diferentes. Isso porque o sistema ABO é determinado por 3 alelos. Então, a gente diz que o sistema ABO é um caso de polialelia ou de alelos múltiplos. Existem outras características que podem apresentar um número ainda maior de alelos. Quanto mais alelos para aquela característica eu tenho na população, maior é o número de fenótipos que eu vou ter entre os indivíduos. Então, esse é o exemplo, de polialelia. São os grupos sanguíneos humanos do sistema ABO. Nesse sistema eu tenho 4 fenótipos diferentes. O indivíduo pode ser do grupo sanguíneo A, do grupo sanguíneo B, do grupo sanguíneo AB ou do grupo sanguíneo O. O que determina esses diferentes fenótipos biologicamente falando? Esses diferentes fenótipos, esses grupos sanguíneos diferentes, são determinados a partir da presença ou ausência de glicoproteínas presentes nas hemácias, que são células sanguíneas. Essas glicoproteínas podem ser de 2 tipos. Os chamados aglutinogênios A ou os chamados aglutinogênios B. De acordo com a presença ou ausência desses aglutinogênios, eu vou ter a determinação dos diferentes grupos sanguíneos, quando eu falo em fenótipo. Esses aglutinogênios estão lá nas hemácias, também chamados de glóbulos vermelhos. No plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, eu também posso encontrar 2 outras proteínas que estão relacionadas aos grupos sanguíneos do sistema ABO. Essas proteínas encontradas no plasma são chamadas de aglutininas anti-A e aglutininas anti-B. Eu nunca vou encontrar em um mesmo indivíduo os aglutinogênios e as aglutininas de mesmo nome. Eu nunca vou encontrar, por exemplo, um indivíduo que tem aglutinogênios A e aglutininas anti-A. Não vou encontrar. Por quê? Porque quando as aglutininas e aglutinogênios de mesmo nome se encontram, isso desencadeia uma reação semelhante à reação que ocorre entre antígeno e anticorpo. Ou seja, as aglutininas, elas combatem os aglutinogênios, provocando uma reação que a gente chama de aglutinação do sangue. Essa aglutinação do sangue pode provocar o entupimento de vasos sanguíneos
E isso pode trazer vários riscos, né, para o indivíduo, inclusive a morte, dependendo de que vaso sanguíneo for obstruído. Então, eu vou ter o seguinte para os diferentes grupos sanguíneos. O indivíduo que tem grupo sanguíneo do tipo AB, ele apresenta em suas hemácias aglutinogênios A e aglutinogênios B, e não apresenta nenhuma aglutinina. O indivíduo que tem grupo sanguíneo do tipo A, ele tem apenas aglutinogênios A e possui no plasma aglutininas anti-B. O indivíduo que é do grupo sanguíneo B possui nas hemácias aglutinogênios B e no plasma sanguíneo ele possui aglutininas anti-A. O indivíduo que é do grupo sanguíneo O não possui aglutinogênios, nem A nem B, não possui nenhum tipo, mas no plasma sanguíneo ele possui aglutininas anti-A e aglutininas anti-B. Isso, a partir disso aqui, dá para a gente analisar as possíveis transfusões sanguíneas, né? É uma pergunta muito comum. Então, quem pode doar sangue para quem? Nesse gráfico aqui, eu vou ter uma ilustração disso. O indivíduo que tem sangue tipo O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Por não ter nenhum aglutinogênio, ele é considerado doador universal. Ele pode doar sangue para todos os outros tipos sanguíneos do sistema BO, que isso não vai provocar uma reação de aglutinação no sangue desse indivíduo. Já a pessoa que é do tipo AB, ela tem os dois aglutinogênios, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Então, a gente diz que o AB é receptor universal. Ele pode receber sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, mas ele só pode doar sangue para outro indivíduo que tenha também o sangue do tipo AB para o sistema BO. O indivíduo que tem sangue tipo A, ele pode doar e receber sangue de outro indivíduo que também tenha sangue tipo A, e pode doar sangue também para o indivíduo AB que não tem nenhuma aglutinina. Então, esse indivíduo ele tem aglutinogênio A e pode doar sangue para AB porque a AB não tem aglutininas. Ele tem os dois tipos de aglutinogênios, mas não tem aglutininas, então não terá reação. E o indivíduo que é do sangue tipo B pode doar e receber sangue de outro indivíduo do sangue tipo B e pode também doar sangue para o indivíduo AB que não tem aglutininas, então não vai sofrer nenhum tipo de reação. Indo agora para a genética, né, eu falei apenas em fenótipos. Quando eu analiso esses grupos sanguíneos, genotipicamente, eu vou encontrar 3 alelos diferentes. Eu vou encontrar o alelo chamado de isão A, o alelo chamado de isão B e o alelo izinho. Eu encontro esses 3 alelos na população. Isso não quer dizer que eu vou encontrar os 3 alelos em um mesmo indivíduo. Lembrando que genes alelos são aqueles que se encontram no par de cromossomos homólogos. Num par, são apenas 2, uma herdado da mãe e uma herdado do pai. Então, na população existem 3 alelos diferentes, mas em cada indivíduo eu vou encontrar apenas 2 alelos. Entre os alelos isão A e isão B, existe uma relação de codominância. Quando eles aparecem juntos, o indivíduo vai apresentar os 2 fenótipos, ou seja, ele terá aglutinogênios A e aglutinogênios B. Mas a relação entre isão A e izinho, ou entre isão B e izinho, é uma relação de dominância completa. Eles são dominantes em relação ao izinho. Então, quando aparece um genótipo heterozigoto, onde eu tenha o izinho, o isão A ou o isão B prevalecem, são dominantes. Então, matematicamente, eu posso representar essa relação de dominância dessa forma. A relação existente entre isão A e isão B é igual, mas a relação entre ambos e o izinho é uma relação de dominância, onde eles prevalecem em relação ao izinho.
Os genótipos possíveis, então, são os seguintes. O indivíduo que tem sangue do grupo AB, ele terá genótipo isão A, isão B, obrigatoriamente. O indivíduo que tem sangue tipo A, ele pode ser homozigoto dominante com genótipo isão A, isão A, ou heterozigoto com genótipo isão A, izinho. O indivíduo que tem sangue do tipo B, ele pode ser homozigoto dominante com genótipo isão B, ou heterozigoto com genótipo isão B, izinho. E o indivíduo que tem sangue tipo O, ele é recessivo com genótipo izinho obrigatoriamente. A forma de resolução dos exercícios é semelhante a tudo que vocês têm feito até agora. Então, só para exemplificar como seria um exercício relacionado a esse assunto. Uma mulher do grupo AB é casada com um homem cujos avós maternos e paternos pertencem ao grupo O. Como poderão ser os fenótipos sanguíneos dos filhos desse casal? Vamos lá. Eu já sei que a mulher tem sangue tipo AB. Então, essa mulher será obrigatoriamente isão A, isão B. O genótipo do homem eu não sei, mas eu sei que os avós maternos e paternos têm sangue tipo O. Então, esses avós obrigatoriamente têm genótipo izinho, todos eles. Se todos eles só têm izinho, os pais desse homem obrigatoriamente só herdarão izinho. Então, serão também izinho do sangue tipo O. O que me leva a concluir que esse homem também tem sangue tipo O com genótipo izinho, não tem outra alternativa. Então, o meu cruzamento aqui acontece entre o indivíduo com genótipo isão A, isão B e o indivíduo com genótipo izinho. Realizando o cruzamento no quadrado de Punnett, eu vou ter metade da prole, né, dos filhos com sangue tipo A em heterozigose e metade com sangue tipo B também em heterozigose. Então, 50% dos filhos terá sangue tipo A e 50% terá sangue tipo B. Essa é a probabilidade que existe para o fenótipo dos filhos desse casal. Segue a lista de exercícios. Estarei disponível para dúvidas nos comentários desse vídeo no YouTube, no Facebook ou através do e-mail. Então, eu encerro por aqui. Se cuidem e até mais.